Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre O Instituto, este tijolão do Stephen King. Já faz alguns meses que esse livro do King está na minha estante e eu confesso que eu fiquei com medo por causa disso. Esse livro aqui tem 544 páginas, ele foi lançado em setembro de 2019 pela editora Suma, com tradução da querida Regiane Winiarski, e eu achei que eu fosse levar 2 meses para ler esse livro, diante do tamanho dele. Como é muito peculiar do King escrever grandes livros, né, tijolões. Mas eu levei 2 dias. Sim, o livro é tão bom assim. É uma história que, de certa forma, tem a vibe de 2 grandes clássicos do King, que são A Incendiária e It, a Coisa. E eu já vou explicar por quê. Essa história aqui é principalmente sobre um menino chamado Luke, que tem apenas 12 anos e que tem poderes paranormais. E é sequestrado por uma organização secreta chamada O Instituto. Essa organização mantém crianças presas, geralmente depois de matar os pais delas, e usa os poderes dessas crianças para fins específicos. E depois, ninguém tem certeza do que acontece com elas, mas elas simplesmente desaparecem. Esses poderes paranormais das crianças geralmente são TP, que é a telepatia, ou seja, a capacidade de conseguir informações lendo a mente dos outros, né? E a TC, que é a telecinesia, ou a capacidade de movimentar objetos usando apenas a força da mente. Então, muita gente realmente acredita nessas habilidades extraordinárias da mente humana, né, digamos assim, e muita gente acha que é pseudociência. A verdade é que na internet a gente até encontra 14 passos de como desenvolver telecinese, então o assunto realmente rende. Quem leu A Incendiária, que é um livro lá de 1980 do King, sabe que a protagonista do livro é essa menininha chamada Charlie, que também tem poderes extraordinários, porém no caso dela ela é pirocinética, ou seja, ela consegue criar fogo com a mente. Esse tema, né, falando de uma forma assim mais ampla, do que a mente do ser humano é capaz de fazer, do quanto nós realmente exploramos os nossos recursos mentais. Esse parece ser um dos temas favoritos do King, porque ele explora esse tema de formas variadas nos livros dele. E é compreensível, porque é um assunto fascinante, é um assunto misterioso, né, já que a própria ciência ainda não conseguiu decifrar todos os mistérios da mente humana. Então, em O Instituto, este menininho, o Luke, que é incrivelmente inteligente, e ele passa pelas piores situações possíveis do mundo, né? A gente fica morrendo de pena do que acontece com ele, dá vontade de chorar com todo o drama dele e das crianças, mas ele vai descobrir o que acontece nesse lugar e, como diz na própria sinopse, ele vai fazer amizade com outras crianças que estão na mesma situação, e aí vai começar a ficar interessante para eles. Essa comunhão entre crianças, né, essa união delas por meio da amizade para salvar o mundo, né, aquele mote, a união faz a força, isso me lembrou muito a essência do livro It, a Coisa, que é um livro muito popular do King lá de 1986 e que já virou minissérie e mais recentemente virou filme também. Todo mundo já deve ter visto aquela personificação do mal que é o palhaço Pennywise, e como as crianças da cidade de Derry se reúnem para enfrentar o mal. Então, nesses 2 aspectos, o livro me lembrou bastante A Incendiária e It, a Coisa. Ele é tão bem escrito que, quando você percebe, já se passaram 200 páginas de leitura fácil. E uma coisa que o King sabe fazer muito bem é retratar o mal de uma forma descritiva e sensível. Então ele faz a gente ficar com ódio desses sequestradores de crianças, da sordidez, da ganância, do egoísmo e da falta de empatia do ser humano, porque, de certa forma, a gente acaba identificando e comparando esses personagens da ficção com coisas e pessoas do mundo real. Então é envolvente, é angustiante, mas quando a gente começa a ler um livro de ficção, né, pelo menos eu imagino, eu tenho a esperança de que no final tudo dê certo, né? Infelizmente, a gente sabe que na vida real nem sempre é assim. Mas enfim, esse é um livro que eu certamente vejo sendo adaptado para o cinema, mesmo que o diretor possivelmente venha ter um certo trabalhinho para criar aquele final grandioso que o King escreveu aqui. Mas também é uma história, é uma grande história, né, sobre amizade, sobre lealdade, sobre amor. Uma coisa engraçada é que o King é muito crítico à gestão do Trump como presidente dos Estados Unidos, então em vários momentos ele deixa isso bem claro em diálogos no livro. Quem acompanha o King no Twitter sabe muito bem a opinião que ele tem com relação ao Donald Trump, que ele considera bem mais assustador do que os seus próprios livros, né? Inclusive tem um personagem criado por ele, um político inescrupuloso chamado Greg Stilson, que aparece no livro A Zona Morta e que é muito comparado
ao próprio Trump de uma forma premonitória, porque o livro do King, A Zona Morta, é de 1979, portanto 38 anos antes do Trump chegar ao poder. Também recomendo muitíssimo esse livro. Ele é sobre um homem que acorda depois de ficar em coma, depois de ficar anos em coma, e ele descobre que ele desenvolveu um poder de ver o passado e o futuro. E ele enxerga algo terrível quando ele aperta a mão desse tal de Greg Stilson aí. E tem vídeo no canal também. É isso, o link para compra do livro e e-book está na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito, muito mesmo desse livro, recomendo fortemente, mas não é um livro assustador como O Iluminado ou aqueles mais antigões do King, né? Ou melhor, ele pode ser assustador apenas para quem tem medo de enfrentar tijolões. Quem curtiu, se inscreve no canal também, e obrigada a quem usa o link aqui na descrição para comprar livros e e-books. Eu vou ficar por aqui e a gente se vê no próximo livro. Tchau!